Mano Menezes relata problemas na coletiva pós-jogo contra o Aliança Lima e vê uma nova posição para buscar no mercado nesta janela de transferências. E também os problemas enfrentados pelo Grêmio nas próximas partidas. O jogador sai com luxação e deve ficar parado por um tempo. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixou o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar em maior número de pessoas. Gente, vamos lá. Jogador tem luxação e deve ficar de fora das próximas partidas. A gente está falando aqui do Miguel Monsalve, tá? Ontem, na partida contra o Aliança Lima, o colombiano entra no segundo tempo e em uma disputa de bola acaba sofrendo uma luxação no ombro. O Monsalve, ele sai com uma tipóia, inclusive, no braço, um braço imobilizado, e vai em direção ao ônibus dessa maneira. O Grêmio voltou a Porto Alegre nessa madrugada, já está na capital gaúcha e deve ser reavaliado, saber qual o grau de lesão e quanto tempo vai ficar parado. Monsalve, que já desfalcou o Grêmio antes da pausa, teve uma lesão grau 1 que tirou ele das duas últimas partidas contra o Corinthians e o Juventude, e agora também vai desfalcar o Grêmio nos próximos encontros, nos próximos enfrentamentos, provavelmente fora também contra o Vasco e contra o Aliança Lima na Arena, no dia 23. Uma baixa importante, até porque o Grêmio, que está tendo dificuldades de encontrar o meio-campo dentro do seu elenco, o Mano Menezes utilizou o Cristaldo contra São José e Cruzeiro, e contra o Aliança ele utilizou o Edenilson nessa função, mesmo não sendo meia de origem, está tentando achar alguma alternativa para poder fazer o time ter uma engrenagem buscando os ataques. Monsalve poderia ser uma possibilidade, entrou durante o segundo tempo, jogou até de certa forma de atacante improvisado, mas deve estar fora dos próximos compromissos e o Grêmio deve atualizar no dia de hoje ainda qual a situação no Monsalve, quanto tempo deve permanecer parado o meia colombiano também. Vamos falar do outro assunto, vamos falar dos problemas que Mano Menezes escancarou na coletiva pós-jogo, porque o que acontece? O Mano Menezes foi para a coletiva depois da partida contra o Aliança Lima e foi perguntado, né, quais eram as carências que ele via no elenco, se com esse elenco ele conseguiria ir mais adiante nos campeonatos, né, agora com um placar de 2-0 contra, tendo que reverter na Arena do Grêmio, e também a sequência do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que tem algumas partidas do primeiro turno e todo o segundo turno ainda buscando uma vaga na Libertadores 2026. E o Mano relatou uma posição diferente que ele entende que é necessário para o grupo do Grêmio na sequência da temporada, tá? Essa posição em questão é o meio armador, tá? A gente trouxe agora há pouco aqui nesse vídeo falando sobre as alternativas, Edenilson jogando ontem como meio armador. E o Mano na coletiva pós-jogo falou sobre essa posição, que é necessário sim trazer um meia para articular, para dar aquela engrenagem buscando o atacante, buscando o ataque para achar mais gols, né? O Grêmio que não vem fazendo tantos gols nessas duas últimas partidas, fez um gol em duas e tomou 6, né? Claro, tem as questões defensivas que o Mano fala na coletiva também, falhas individuais, ele relata no jogo lá em Lima, mas também tem essa posição de meio armador que ele destaca. E aqui é curioso, né? Porque a gente tinha uma expectativa que agora, com essa pausa, o Cristaldo poderia render mais. E tanto o Monsalve também, né? Só que pelo visto, pelo entendimento humano, o Grêmio não tem esse jogador. E aparentemente, tendo essa fala do Mano Menezes, o Grêmio deve ir atrás sim de um meio armador para a sequência da temporada. A questão é, qual meio armador achar com os valores que o Grêmio tem para gastar? Sendo que o zagueiro também é uma prioridade. Ou não é mais? É a dúvida que a gente fica com essas falas do Mano Menezes. Então, a partir de agora, o Grêmio deve olhar na posição do meio armador, visto que os outros que estão no elenco não estão rendendo, e Mano Menezes aguarda sim esta posição. Outra posição que o Mano não relatou, mas que pelas peças que ele utilizou na partida ficou um pouco evidente também que tá necessitando com urgência o atacante. O Arezzo, ele sai do Grêmio na última segunda-feira por empréstimo para o Peñarol, e na quarta-feira ontem o Grêmio tem somente o André Henrique no elenco, tanto que ele começa como titular e depois no segundo tempo o Mano troca, faz as substituições e o Pavon em um primeiro momento faz a função de atacante. Depois, como eu disse, o Monsalve fez essa função, escancarando que não tem reposições, né? O Bright White é o titular, é verdade, mas faltam opções
opções para Mano Menezes. E atacante me parece uma outra posição que o Grêmio terá que buscar com urgência para a sequência da temporada. Até porque o Bright White é esperado sábado, mas o Bright White também era esperado contra o Cruzeiro e voltou a sentir dor no tornozelo. Então daqui a pouco, se ele voltar a sentir essas dores, a gente torce que não, mas se voltar a sentir, a gente vai para o compromisso contra o Vasco de novo somente com um atacante, que é o André Henrique. Então o Mano Menezes fez essa improvisação, mas me pareceu que foi mais um pedido de contratar logo este atacante para a sequência da temporada. O que ele relatou com palavras muito claras é: o meio armador precisa chegar no Grêmio para ter aquela engrenagem no ataque, e nos próximos dias devemos ter atualizações sobre a busca no mercado dessa posição, tá certo? Deixa o like e deixa a tua opinião nos comentários. Quem é o meio armador que tu traria dentro das condições do Grêmio? E também qual atacante que tu traria? Quero saber a tua opinião, tá certo? E não te esquece, não deixa o like, deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. Um beijo para todo mundo e a gente se vê em breve.